Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Meu nome é Ellen, eu sou aluna da pós-graduação da Unesp e eu fiquei muito feliz com esse convite para conversar um pouquinho com vocês, não só porque é sobre um assunto que eu gosto muito, mas porque também me fez lembrar do meu tempo de pré-vestibular. Eu fiz o ensino médio em uma escola estadual aqui de São José dos Campos, assim como vocês, e também fiz o cursinho pré-vestibular da Unesp, o Preveste Unesp. Inclusive, se vocês não conhecem, é um projeto muito bacana que oferece uma ótima oportunidade para quem realmente quer estudar, para quem quer se preparar para o vestibular. Bom, e depois que ingressei então no ensino superior, eu tive a feliz oportunidade de trabalhar nesse cursinho. Então eu coordenei o cursinho por alguns anos e acompanhei de perto o desenvolvimento de vários alunos. Então eu sei que não é uma fase fácil, é um período que requer muita dedicação, muito esforço de vocês, mas podem ter certeza que tudo isso vai valer muito a pena, que muito em breve vocês poderão desfrutar então da realização desse sonho, que é ingressar no ensino superior. Bom, e o que me foi proposto foi trazer uma aula que falasse um pouquinho de anatomia relacionada então ao curso de odontologia e de repente trazer alguma informação que possa ser útil para a escolha do curso ou então para alguma questão do vestibular. Então bora começar? Quando pensamos em odontologia, o que geralmente vem à nossa mente? Bom, muito provavelmente deve vir o consultório odontológico, o dentista, seu paciente e os diversos tratamentos que podem ser realizados, como a remoção da cárie, a restauração, o tratamento endodôntico, que popularmente conhecemos como tratamento de canal, a orientação de higienização, a colocação de aparelho para o tratamento ortodôntico, a exodontia, a confecção de prótese, como a famosa dentadura, a colocação de implante, e tudo isso sendo feito pelo cirurgião dentista a fim de proporcionar saúde e bem-estar para o seu paciente. Então eu pergunto para vocês, será que a odontologia se baseia apenas nisso? Será que é apenas o consultório odontológico, esses tratamentos que eu expus anteriormente? Bom, não é. O dentista, a atuação do dentista vai muito além do consultório odontológico. Aproveitando que a professora Mariane já trouxe um pouquinho algumas opções de atuação do dentista fora do consultório para vocês, eu resolvi selecionar algumas reportagens que retratam isso. Nessa primeira reportagem, ele retrata então a atuação do dentista em âmbito hospitalar, trabalhando na prevenção de infecções que começam na boca e que podem até levar à morte, em especial aqui na UTI Covid. Essa segunda reportagem retrata sobre aquela tragédia que ocorreu em Brumadinho, com o rompimento da barragem em 2019, onde algumas vítimas puderam ser identificadas então por meio da arcada dentária. E quem realizou isso foi um cirurgião dentista. Eu não sei se vocês sabem, mas o dentista também pode confeccionar uma prótese chamada bucomaxilofacial. E que prótese é essa? É uma prótese que vem, então, atender a necessidade de alguns pacientes que perderam o globo ocular, o nariz ou a orelha, por exemplo. Isso é uma alternativa à cirurgia plástica. Aqui na Unesp, em São José dos Campos, nós temos um projeto que oferece esse atendimento à população. Selecionei 2 fotos de um atendimento que foi realizado no projeto, só para ilustrar para vocês. Então, aqui nessa primeira foto, nós temos a paciente sem o globo ocular, e aqui nessa segunda foto, nós temos então a prótese confeccionada em posição. Então, é muito importante a gente poder devolver um pouco da qualidade de vida para esses pacientes. Essa outra reportagem fala então da atuação do dentista também em âmbito hospitalar, só que realizando algumas cirurgias mais avançadas, que são cirurgias bucomaxilofaciais. Nesse caso em especial, estão falando então sobre a substituição desse osso, que é o osso mandibular, por uma prótese. O dentista também pode trabalhar juntamente com a polícia, desempenhando então um papel muito importante na investigação de crimes e também na identificação humana. O dentista pode trabalhar ainda juntamente com arqueólogos. Nessa reportagem, nós temos o Dr. Rodrigo, que é dentista e ele é pesquisador lá da USP, e ele desenvolve um trabalho
muito bacana, juntamente com uma equipe, né, multidisciplinar. Eu deixei aqui o @ do Instagram deles, caso vocês tenham interesse de conhecer. E ele estuda, então, as doenças bucais, bem como a alimentação dos povos antigos. E relaciona isso com o que nós temos hoje. Por fim, eu trouxe essa última reportagem, que não tem uma relação direta com essa reportagem anterior, mas que também está relacionado com arqueologia, onde eles comentam que os dentes, que o estudo dos dentes também pode levar à identificação de algumas atividades que esses povos antigos tinham. Então, depois de mostrar para vocês alguma dessas atividades, alguma dessas áreas de atuação do dentista, além do consultório, eu quero voltar lá no começo da nossa aula, quando eu falei do cirurgião dentista, trabalhando no consultório, para trazer saúde e bem-estar para o paciente. E a partir de agora, eu vou tentar falar um pouquinho sobre anatomia, correlacionando então a boca com outras partes do corpo e tentar demonstrar para vocês como a saúde bucal está intimamente relacionada com a saúde geral. Então, será mesmo que um dente, uma boca doente, pode ter como consequência um corpo doente? E sim, de fato isso pode acontecer. Então, a boca está intimamente relacionada com outras partes do corpo e ela é uma porta de entrada, uma das portas de entrada do nosso organismo. Então, aqui nessa imagem, nós temos uma condição onde é possível verificar a doença cárie e também temos a doença periodontal instalada. A doença periodontal é a doença que afeta os tecidos de suporte do dente. Então, vamos tomar como exemplo a cárie. Então, numa situação onde temos a cárie, ela não é tratada e esse quadro tem uma evolução onde as bactérias podem alcançar a corrente sanguínea e chegar até outros órgãos. Então, vamos tomar como exemplo o coração. Se o paciente já apresentar um problema prévio no coração, já tiver um problema cardíaco, e essas bactérias lá da boca, que caíram na corrente sanguínea, alcançarem o coração dele, elas podem se instalar numa camada interna do coração, e aí nós temos o desenvolvimento de uma doença chamada endocardite bacteriana. Então, vamos estudar um pouquinho da anatomia cardiovascular e tentar entender aonde é que essas bactérias vão parar no coração. O coração é a bomba propulsora desse sistema. Ele está localizado no mediastino, que é essa região central do tórax. E nós vamos estudar a morfologia interna, a anatomia interna do coração. Para isso, nós pegamos um coração, seccionamos ao meio e abrimos, para vocês poderem entender que corte é esse, né, desse coração. Então, o coração, ele apresenta 4 câmeras, sendo 2 câmeras superiores, chamadas de átrios, e 2 câmeras inferiores, que são os ventrículos. Nessa imagem, também podemos visualizar o septo interventricular, que separa ventrículo de ventrículo, e septo atrioventricular, que vai separar então átrio de ventrículo. Fisiologicamente, nós não temos a comunicação de um ventrículo com outro e também não temos a comunicação de um átrio com o outro. O que nós temos é a comunicação de um átrio com um ventrículo do mesmo lado. E essa comunicação é feita por meio de uma abertura, onde nós temos a presença de válvulas. Aqui eu identifiquei para vocês as 2 válvulas atrioventriculares. Então, a válvula atrioventricular permite a comunicação do átrio direito com o ventrículo direito e do átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. Vocês também podem observar aqui a presença de uma outra válvula chamada semilunar. Por meio dessa válvula, o sangue consegue sair de um ventrículo e adentrar um grande vaso para ser direcionado então para fora do coração. Observem nessa imagem que há uma diferença na espessura da parede dos ventrículos. Aqui o ventrículo direito e aqui o ventrículo esquerdo. Observem como o ventrículo esquerdo apresenta uma parede mais espessa,
Mais pra frente vocês vão entender o porquê disso. Aqui nós temos uma peça anatômica, também o mesmo corte, o coração foi seccionado ao meio e aberto, e nós podemos visualizar alguma das estruturas que analisamos na imagem anterior lá do Atlas. Então aqui nós temos o septo interventricular, que separa ventrículo direito de ventrículo esquerdo, e aqui eu marquei com a seta a parede de cada um dos ventrículos. Então aqui é para a gente visualizar a espessura da parede do ventrículo direito e a espessura da parede do ventrículo esquerdo. Notem que há uma diferença nessa espessura. E o coração, então, é formado por 3 camadas. A primeira camada, mais externa, é chamada de pericárdio, e ela é dividida em pericárdio fibroso e pericárdio seroso. O pericárdio fibroso é esse bem externo que nós conseguimos visualizar aqui envolvendo o coração externamente. E o pericárdio seroso, ele é um pouquinho mais interno ao pericárdio fibroso e ele também é subdividido. Ele apresenta 2 lâminas. Aqui nessa imagem nós podemos visualizar o epicárdio, que é a lâmina visceral do pericárdio seroso. Na sequência, então, nós temos essa camada muscular do coração, o músculo cardíaco, chamada de miocárdio. E por fim, mais internamente, nós temos essa membrana que reveste toda a superfície interna do coração, inclusive válvula, chamada de endocárdio. Então, quando eu falei para vocês daquele paciente que já tinha um problema prévio lá no coração e que as bactérias da boca dele caíram na corrente sanguínea e que foram parar lá no coração, elas foram parar aqui nessa camada interna do coração. E como essa camada interna, o endocárdio, reveste também as válvulas, essas bactérias vão se instalar também nas válvulas e elas acabam degradando essa estrutura, o que causa um sério problema. E aqui eu trouxe um esquema para a gente poder entender melhor como é que o coração funciona. O sangue, ele chega no coração até o átrio direito. Durante o movimento de diástole, que é o relaxamento do coração, esse sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito. E durante o movimento de sístole, que é a contração, esse sangue que estava aqui no ventrículo direito, ele é impulsionado para um grande vaso e ele vai até o coração para ser oxigenado por meio de vai até o pulmão, para ser oxigenado por meio de um processo chamado hematose. Depois de oxigenado, esse sangue então retorna até o coração, adentra o átrio esquerdo. Durante a diástole, esse sangue vai então para o ventrículo esquerdo. Durante a sístole, esse sangue é ejetado para fora para chegar então até os tecidos do nosso corpo. Observem aqui a presença dessa estrutura aqui entre átrio e ventrículo. Essas são as válvulas átrio-ventriculares. Observem que elas estão abertas durante o movimento da diástole, para que esse sangue possa então passar de átrio para ventrículo. Lembrando que o sangue ele tem um fluxo unidirecional, então ele não pode voltar de ventrículo para átrio, ele segue sempre a mesma direção, uma única direção. Então, depois que ele passa do átrio para o ventrículo, essas válvulas se fecham, né, durante a sístole, então esse sangue vai ser impulsionado para fora do coração. Nesse momento, essa outra estrutura aqui, que é chamada de válvula semilunar, como nós vimos anteriormente, elas então vão se abrir durante a sístole para que esse sangue saia do coração. Esse outro esquema é para a gente reforçar um pouquinho o que vimos no slide anterior, mas também para que a gente possa visualizar esse caminho de uma forma mais ampla. Então, vamos lá. O sangue chega no coração e adentra, então, o átrio direito.
Do átrio direito, ele vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele é direcionado até os pulmões, onde ele vai ser oxigenado. Depois de oxigenado, porque esse sangue que chegou lá no átrio direito, ele é pobre em oxigênio. Então, ele vai até o pulmão para ser oxigenado. Depois que ele foi oxigenado, ele retorna ao coração, adentra átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vai até o ventrículo esquerdo e depois ele é impulsionado para a aorta e por meio da aorta e seus ramos, esse sangue oxigenado é então levado até todos os tecidos do nosso corpo. Então, esse caminho realizado entre coração, pulmões e coração é chamado de pequena circulação ou circulação pulmonar. E a outra circulação, que é a circulação sistêmica, compreende então o caminho feito do coração até todos os tecidos do corpo e depois o retorno desse sangue pobre em oxigênio até o coração. Bom, vocês se lembram que eu comentei sobre a diferença da espessura da parede do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo? Então, vamos tentar entender por que existe essa diferença. Então, vamos pensar numa outra situação. Quando nós queremos ficar mais musculosos, nós vamos para a academia, certo? Aí nós exercitamos nossos músculos, hipertrofiamos, aumentamos eles de volume. E com o coração acontece de forma semelhante. Lembra que eu comentei que existe aquela camada de miocárdio que é uma camada muscular? Pois bem, o ventrículo direito precisa impulsionar o sangue até o pulmão para ser oxigenado, certo? E o ventrículo esquerdo vai impulsionar o sangue para todos os outros tecidos do corpo. Então, existe essa diferença de espessura, porque o ventrículo esquerdo, ele vai precisar realizar uma força maior ali para impulsionar esse sangue com uma maior pressão para que ele possa alcançar todos os tecidos do corpo. Diferente do ventrículo direito, que precisa realizar essa força para impulsionar o sangue até os pulmões apenas. Então, por isso que existe essa diferença entre as paredes desses dois ventrículos. E aqui eu fiz um esqueminha só para resumir para vocês a pequena e a grande circulação. Então, a pequena circulação ou circulação pulmonar, ela vai de ventrículo direito até pulmões e dos pulmões até o átrio esquerdo. Aqui eu coloquei o nome dos grandes vasos envolvidos nessa pequena circulação. E na grande circulação, nós temos então que o sangue vai do ventrículo esquerdo para todos os tecidos do corpo e depois ele retorna ao coração e adentra o átrio direito. E agora, para finalizar essa primeira parte da aula, a gente estudou o coração, eu trouxe 2 GIFs para vocês conseguirem visualizar o coração em funcionamento. Como seria, né, o coração em funcionamento? Nesse primeiro GIF, nós temos o movimento de diástole, que é de relaxamento, e de contração, que é a sístole. E aqui nesse coração aberto, seccionado, né, nós podemos visualizar o funcionamento das válvulas durante essa movimentação. Então, durante o relaxamento do coração, as válvulas atrioventriculares se abrem, então o sangue consegue passar do átrio para o ventrículo, e durante o movimento de sístole, que é o movimento de contração, essas válvulas atrioventriculares se fecham e as válvulas semilunares se abrem. Agora, 2 curiosidades para vocês sobre o coração e os vasos. Então, primeira curiosidade. Vocês saberiam me dizer qual é o tamanho do coração de vocês? Então, cerrem a mão e deem uma olhada. O coração é aproximadamente do tamanho do punho fechado. A outra curiosidade é que, se nós unirmos todos os vasos sanguíneos de um indivíduo adulto, colocarmos numa estrada, nós teríamos aí aproximadamente cerca de 160 mil quilômetros de comprimento. Incrível, não é? A quantidade de vasos sanguíneos que podemos ter. E falando em vasos, nós vamos agora estudar um pouquinho das estruturas que esses vasos apresentam. Então, a artéria
é o vaso responsável por levar o sangue do coração até os tecidos. Então, é o vaso que leva o sangue para fora do coração. Já a veia é o vaso responsável por trazer esse sangue de volta para o coração. Tanto a artéria quanto a veia apresentam 3 camadas, chamadas de túnica. São 3 túnicas, sendo elas a túnica adventícia, a túnica mais externa. Na sequência, temos a túnica média, que é composta por músculo liso. E, por fim, nós temos a túnica íntima, que é composta, então, por células endoteliais, formando ali o endotélio. Algumas diferenças que eu gostaria de mostrar para vocês entre artéria e veia são as seguintes. Na artéria, a túnica média, que é essa túnica composta por músculo liso, ela é mais espessa do que na veia, porque as artérias vão carregar esse sangue com uma maior pressão. E nas veias, nós podemos encontrar uma estrutura interna chamada de válvula, que vai auxiliar esse retorno venoso, né? Esse retorno do sangue até o coração. E por fim, nós temos os capilares. O capilar, então, é um vaso microscópico que vai formar uma rede de capilar, onde vai possibilitar que hajam as trocas entre o sangue e os tecidos. Então, é ali que acontecem as trocas de nutrientes, as trocas gasosas. E o capilar é formado apenas por uma única camada de células endoteliais. Agora, vamos juntos responder essa questão do vestibular da Unesp desse ano. Eu vou fazer a leitura do enunciado. Vamos lá. Pesquisadores imprimiram o primeiro coração 3D vascularizado usando células e materiais biológicos. Células de tecido adiposo foram reprogramadas para se tornarem células tronco pluripotentes e a matriz extracelular foi processada em um hidrogel personalizado que serviu como tinta para impressão. Após serem misturadas com o hidrogel, as células foram diferenciadas em células cardíacas ou endoteliais para criar um coração inteiro. Considerando-se a anatomia do coração humano, a câmara cardíaca que consumiu maior quantidade de tinta para ser impressa e os vasos sanguíneos impressos somente com células endoteliais são, respectivamente... Então, eu vou grifar aqui a parte principal do nosso enunciado e vamos tentar relembrar o que estudamos até agora. Então, o enunciado traz o seguinte questionamento, né? Qual é a câmara cardíaca, então, que consumiu maior quantidade de tinta para ser impressa? O coração tem 4 câmaras, certo? Então, são 2 átrios e 2 ventrículos. Eu comentei com vocês que o ventrículo esquerdo apresenta uma parede mais espessa, mais hipertrofiada, certo? Então, durante essa impressão, a câmara que vai consumir uma maior quantidade de tinta vai ser, então, o ventrículo esquerdo, certo? Então, vamos até as nossas alternativas. Então, nós temos o ventrículo esquerdo aqui em A, e nós temos o ventrículo esquerdo aqui em D. Então, nós já eliminamos 3 alternativas, certo? B, C e E já foram eliminadas. Então, vamos voltar para o enunciado de novo. Agora, o enunciado, então, questiona com relação ao vaso sanguíneo que foi impresso somente com células endoteliais. No slide anterior, nós vimos os 3 vasos, artéria, veia e capilar, certo? Dos 3 vasos, qual é o único vaso que é formado por uma única camada de células endoteliais? Os capilares, certo? Então, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa D, ventrículo esquerdo e os capilares. Ficou claro, pessoal? Olha, nós vamos encerrando nossa aula por aqui. Eu espero que tenha sido uma aula proveitosa para vocês. Eu desejo que vocês tenham muita sorte, muito sucesso nessa etapa. E eu espero que muito em breve vocês possam estar todos reunidos assim, comemorando a aprovação do vestibular. Essa é uma foto da nossa unidade, aqui do prédio da odontologia. Lembrando que aqui na Unesp de São José dos Campos nós também temos o curso de Engenharia Ambiental. Eu espero que muito em breve, quem sabe, possamos nos encontrar, nos esbarrarmos aí pelos corredores da faculdade, vocês como calouros, o ano que vem.
Mas de qualquer forma, se não for aqui, que seja numa outra universidade, que vocês tenham muito sucesso daqui para frente. Eu agradeço a atenção e me coloco à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma curiosidade, vocês fiquem à vontade para encaminhar essa dúvida aí para o pessoal da organização desse projeto, que eles poderão fazer então essa ponte entre a gente, tá bom? Bom, tudo de bom para vocês? Foi um prazer poder trazer um pouquinho desse conteúdo, espero que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço e até a próxima!